E aí, já parou para pensar como o Estado brasileiro se organiza? Às vezes parece um verdadeiro labirinto, né? Mas calma, entender essa estrutura é fundamental para a gente saber quem é responsável por cada serviço que a gente usa no dia a dia, e é para desvendar esse mapa que a gente está aqui hoje. Pensa só, administrar um país do tamanho do Brasil é uma tarefa, assim, monumental. Como é que o governo dá conta de fazer tudo funcionar? A resposta está numa divisão de tarefas muito bem pensada. E é exatamente nessa estrutura que a gente vai mergulhar agora. Bom, este aqui é o nosso roteiro. A gente começa com uma visão geral, depois mergulha no núcleo do governo, conhece os braços especializados e, no final, a gente amarra tudo com os pontos mais importantes para não esquecer. Bora lá? Ok, então vamos começar pelo começo, o mapa geral da coisa. Para entender a estrutura do Estado, a gente tem que saber que ela se apoia em dois pilares gigantes, a tal da administração direta e a administração indireta. A lógica aqui é até que bem simples, viu? Pensa assim: existe um núcleo central, o coração da operação, que é a administração direta. É o governo mesmo, sabe? União, estados, municípios. E para conseguir dar conta de tarefas mais específicas, esse núcleo cria uns, vamos chamar de braços especializados, que juntos formam a administração indireta. Beleza, então vamos definir órgão. O que é um órgão público? Pensa num departamento dentro de uma empresa gigante. Os ministérios, as secretarias, eles não têm vida própria, não têm um CNPJ deles. Eles são, na verdade, parte da estrutura principal, seja da União, de um estado ou de um município. Agora, do outro lado, a gente tem a entidade. E aqui a coisa muda. Uma entidade já funciona mais como uma empresa subsidiária. Ela tem o próprio CNPJ, ou seja, é uma pessoa jurídica separada que foi criada para uma missão bem específica e tem autonomia para cuidar do seu próprio dinheiro. Certo. Agora vamos dar um zoom no comando central do governo, a administração direta, e ver como ela se organiza por dentro. A palavra-chave aqui é desconcentração. E olha, não precisa se assustar com o nome. A ideia é simples. É só uma divisão interna de trabalho. A União, por exemplo, para se organizar, cria os ministérios. É como se a mesma empresa se dividisse em departamentos para ficar mais eficiente. Não se cria uma nova pessoa jurídica, entende? Ok, saindo do núcleo, vamos ver agora como o Estado faz para criar esses times de especialistas para cuidar de funções bem particulares. Isso acontece através da descentralização. A diferença aqui, gente, é fundamental. O Estado não está só se reorganizando por dentro, não. Ele está literalmente criando uma nova pessoa jurídica, com CNPJ próprio, com autonomia, para executar um serviço específico. Pensa no ONSS, na Petrobras, são exemplos disso. Então, para ficar bem claro, desconcentração cria órgãos. É uma distribuição interna de tarefas, e a hierarquia continua firme e forte. Já a descentralização cria entidades. É uma transferência para fora, para uma nova pessoa jurídica. E aí a relação não é mais de chefe subordinado, é um vínculo de supervisão, de tutela. E agora, olha só que legal, tem um macete clássico para nunca mais esquecer essa diferença. Preste atenção nas sílabas, ó. Quando se cria órgão, temos desconcentração. Pegou? Co de cria órgão. E quando se cria a entidade, temos descentralização. Sem de cria entidade. É uma mão na roda, né? Muito bem. Agora que já entendemos as técnicas, vamos conhecer o primeiro grupo de entidades especializadas, as de direito público. Isso quer dizer que elas operam com regras mais rígidas, que são próprias do Estado. Olha, essa tabela aqui é um resumão perfeito. Vamos passar o olho juntos. A personalidade jurídica diz se a entidade joga com as regras do direito público ou do privado. A criação mostra se a lei já cria a entidade de cara ou se só dá uma autorização. E o capital mostra de onde vem a grana, se é 100% pública ou se pode ter dinheiro privado na jogada. Vamos detalhar cada uma agora. Vamos começar com as autarquias. Elas são o jeito mais clássico de descentralizar. O Estado cria uma para executar funções bem típicas dele, mas com certa independência. Os conselhos que fiscalizam as profissões, tipo o CRM dos médicos ou o CREA dos engenheiros, são exemplos perfeitos disso. Pois é, mas como em quase toda regra, tem uma exceção. E essa aqui é bem interessante, um caso que foi parar lá no Supremo Tribunal Federal para ser resolvido. E a resposta é essa. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, não é uma autarquia. O STF decidiu que ela é um caso único,
uma entidade sui generis, como se diz no jargão jurídico. E por quê? Por causa do seu papel fundamental na defesa da sociedade. Por isso, ela não faz parte da administração indireta, é uma categoria à parte. Agora, as fundações públicas. A ideia aqui é pegar um patrimônio público e dar vida própria a ele, para que cumpra um objetivo social sem fins lucrativos. O ponto-chave é que elas podem ter dois regimes: o de direito público, que as deixa bem parecidos com as autarquias, ou de direito privado, que dá um pouco mais de flexibilidade. Beleza. Saindo das entidades de direito público, vamos agora para as de direito privado. São aquelas que, apesar de serem controladas pelo Estado, funcionam de um jeito bem mais parecido com as empresas que a gente conhece. E aqui a diferença crucial entre os dois tipos está na grana, no capital. A empresa pública, como os Correios e a Caixa, tem o capital 100% público. Já a sociedade de economia mista, como a Petrobras e o Banco do Brasil, permite capital privado desde que o governo mantenha o controle da maioria das ações com direito a voto. Ufa, bastante coisa, né? Então, para fechar, vamos amarrar tudo e recapitular os pontos essenciais para essa informação ficar bem fixada na cabeça. Olha, se for para guardar 3 coisas dessa nossa conversa, que sejam estas. Primeiro, órgão não tem personalidade jurídica. É parte de algo maior. Entidade tem. Segundo, desconcentração é divisão interna dentro de casa. Descentralização é criar alguém novo. E terceiro, a natureza jurídica é o que vai dizer quais são as regras do jogo para cada uma. E isso tudo, no fim das contas, nos leva a uma reflexão. Por que isso importa na prática? Porque a decisão de criar uma autarquia mais amarrada ou uma empresa estatal mais flexível impacta diretamente a qualidade e o preço dos serviços que chegam para a gente. A estrutura define a eficiência. Fica aí a reflexão. Até a próxima!